Clama a Deus para... Bem, vamos continuar. Glória. Eu perdão aos irmãos, eu já vim doente, eu vim mal. Eu pensei que ia dar para fazer um vídeo. Mas é o ser humano mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Terceiro tópico, né? Aproximar-se de pessoas no interior do templo em situação de vulnerabilidade, emoção extrema, possessão, desequilíbrio. Então cabe auxiliar nisso. Amém? Alguns cultos que são bem pentecostais e que têm muita manifestação de poder, por exemplo, pode acontecer do irmão cair, da irmã ou do irmão cair, sim ou não? Quem já participou de cultos assim? Amém? O diácono, o auxiliar, ele tem que estar com um olhar especial, cuidadoso, lembra? E antecipar. Então, geralmente uma diaconisa tem uma irmã que você está percebendo, amém? Que ela está propensa a de repente cair ali. Então cabe se antecipar, ficar junto, amém? Para se cair, por exemplo, pega, amém? E ajuda. E às vezes cai de todo jeito. É bom estar com uma toalha prevenido, por exemplo, para cobrir. Cuidados como esse eu estou falando que às vezes acontece. Mas não é só isso. Às vezes é a emoção demais mesmo. Uma pessoa, por exemplo, começa a gritar. Amém? Não. Deixa eu dizer uma coisa. Porque a gente acaba tendo que usar outras coisas. Veja só. O Espírito Santo, amém? Ele é um só. Muitas vezes as pessoas acham, não, para mim o Espírito Santo não faz isso não. Por que fulano está assim, por que fulano está assim? Veja bem, a questão é a reação. As pessoas são diferentes e elas reagem diferente à mesma ação. Amém? Eu li uma vez um livro interessante que ele dá a seguinte ilustração. Você imagina que o Espírito Santo, o seu poder, a sua força, figuradamente você imagina um fio desencapado. Amém? E uma pessoa em contato com aquele fio desencapado, pessoal, tem pessoa que vai gritar, tem pessoa que vai pular, tem pessoa que vai cair, tem pessoa que vai chorar. Amém? As reações ao Espírito também são diferentes. Amém? Tem pessoa que pula, tem pessoa que chora, tem pessoa que ri, quem já viu? Foi apelidado no bom sentido, viu, gente? Como a unção do riso, né? E rir mesmo do Espírito mesmo. Dá aquela unção de alegria, a pessoa fica boba, rindo boba. Amém? Mas é uma reação à ação do Espírito na vida dela. E as pessoas reagem diferentemente. Amém? E muitas vezes acontece de precisar de uma atenção especial num culto, amém? De ajudar, de auxiliar aquela pessoa. Amém? Aleluia. Uma coisa interessante, a Bíblia diz que o Espírito, ele está sujeito ao profeta. Amém? Olha só, o Deus que ensinou a ordem de essência, ele é um Deus que ele trabalha desordenadamente, ele trabalha em ordem. Ele trabalha em ordem. Então, por exemplo, a autoridade no que acontece num culto, se o culto tem um dirigente, você não pensa que o Espírito Santo vai desacatar o dirigente do culto, não. O Espírito, ele trabalha também numa ordem que ele mesmo estabeleceu. Lembra que Deus não pode ir contra a sua própria palavra? Deus não pode ir contra a sua própria palavra.
Então, por exemplo, você pode estar cheio do Espírito, marchando, pulando, como for. Um exemplo só que eu vou dar. Estou falando isso com conhecimento na palavra, com experiência também do Espírito Santo. Eu já vivenciei muito isso. E eu mesmo, em algumas necessidades, eu já fiz. Por exemplo, eu precisava acabar o culto. Olha só, eu precisava acabar o culto. Só que a igreja estava tomada. Os irmãos profetizando, pulando, ali ia virar vigília. Só que eu sou o pastor da igreja, o dirigente do culto, da obra, e eu precisava acabar o culto. E Deus não sabia, Deus, Senhor, o pastor sou eu, o dirigente sou eu. O Senhor sabe que eu preciso acabar o culto. E o Espírito está assim, dê a ordem. O Senhor trabalha na ordem, dê a ordem. Eu disse, amém, meus irmãos, glória a Deus, está muito bom, mas a gente precisa encerrar. O Espírito, o próprio Espírito, ele respeita. Interessante, o Espírito respeita. Ele trabalha na ordem. Por isso que eu estou dizendo, o Espírito ele não vai se rebelar contra o dirigente ou contra o pastor. Não vai, irmão. Então, preste atenção no que eu estou dizendo, que isso é muito importante você entender isso. O Espírito Santo ele não vai rebelar você contra o pastor ou contra o dirigente no culto, na ordem do culto. Amém? Que a autoridade está com quem está dirigindo o trabalho. Então, se você dizer amém, glória a Deus, podeis assentar, vamos sentar, o próprio Espírito, ó. Está entendendo? Vem aquela brisa, o próprio Espírito vem aquela brisa. O que pode acontecer, que muitas vezes acontece, é que para você sair do espírito para a emoção carnal, olha o que eu vou dizer, para você sair do espírito para a emoção carnal, é um fio de cabelo. Sabia disso? Tem gente que nem percebe que saiu do espírito para a carne. Nem percebe. E pensa que o espírito ainda está usando ele. E ele já está na carne. Não percebe. Eu digo isso também com muita experiência. Olha só, Sansão, ele não era acostumado a Deus tomar ele? Sim ou não? A Bíblia diz que o Espírito vinha sobre Sansão e tomava ele, e ele se enchia de poder e fazia aquelas coisas, né? Mas diz que era o poder do Espírito atuando nele, sim ou não? Mas quando ele perdeu a unção, ele não percebeu que perdeu. Ele pensou que Deus estava com ele do mesmo jeito. Aí quando Dalila diz, Sansão, os filisteus, ele disse, deixa comigo. Mas sendo que o Espírito já tinha se retirado, ele nem percebeu. Tomou foi uma pisa. Porque ele não percebeu. Porque a dimensão do Espírito, olha só, para ir para a carne não é um fio de cabelo. Eu já vi Deus, e Deus puro, eu tenho muita experiência, viu, irmão? Pela misericórdia de Deus, Deus me deu um pouquinho de experiência. Eu já vi o Espírito Santo repreender um profeta. E o profeta era dele. O Espírito Santo chegou e disse para o profeta assim, meu servo, eis que tu está falando comigo, meu servo. E precisa só eu falar. Tu está falando comigo. Aí o profeta disse assim, oxi, e não é o senhor que está me usando não, é? Não é o senhor que me usa não, é? Assim mesmo, é conversa. Eu vi isso, irmão, acontecer diante dos meus olhos. Aí o Espírito Santo disse assim, eu te uso, meu servo. Sou eu que te uso. Mas tu também está falando comigo. Aí disse, como assim? O profeta. Aí o Espírito Santo ensinando, irmão, o Espírito Santo ensinando, disse assim, meu servo, quando eu digo para. Mas você diz, para com isso. Eu disse, eu não falei com isso não, eu falei só para. O profeta acrescentava o que Deus dava a ele. E Deus então queria corrigir o profeta. Eu vi isso acontecer. Amém, irmãos? E era Deus purinho ali, Deus ensinando Jesus. Que coisa. Porque você é instrumento.
instrumento, você é vaso. Então, foi Deus que falou, e com isso já não foi Deus, você já acrescentou. Então, por isso que eu estou dizendo, do espírito para a carne, a diferença é um fiozinho de cabelo. E muita gente nem percebe que saiu. Então, tem que estar em oração, tem que estar na graça, tem que estar na dispensação de Deus. Amém? Eu já vi também pessoas, viu uma coisa errada, ele viu uma coisa errada. Aí ele disse, Deus não está vendo isso não. Deus, tu precisa fazer alguma coisa. Deus, tu não vai repreender não. Deus, tu precisa fazer alguma coisa. Vê só. Aí, o que é que o vaso fez? Se usou e fez o que ele queria que Deus fizesse. Até com uma boa intenção. Quis corrigir uma injustiça. Mas era ele que estava fazendo, não era Deus. Aí esse aí também, viu, irmão? Deus tomou ele na frente da congregação. Deus tomou, fez ele bater no peito dele e disse assim, eis que esse vaso mentiu. Não usei ele agora. Então, ele ficou igual um camarão, irmão. Ele era branco, ele ficou vermelho, ficou vermelho. Ele passou 3 anos para se recuperar, para deixar Deus usar ele de novo, e ele agora com a lição aprendida. Aí alguém diz assim, Deus não envergonha ninguém não. Deus não envergonha ninguém não. Deus corrige. Agora se a correção, amém? A Bíblia chega a dizer, Paulo fala que há pecados que precisa ser corrigido de público, para que o tal se envergonhe mesmo. E não venha, é isso que a Bíblia fala. E não venha tornar a fazer e seja exemplo para os outros. Aí Deus não envergonha ninguém, depende. Eu sei que Satanás, ele gosta de envergonhar, isso eu sei. Eu sei que dificilmente Deus age assim, só quando há uma necessidade extrema e para um fim proveitoso. Amém? Mas acontece. Amém? Então, no culto, na obra, veja só, é a atribuição do diácono, está ligado. Amém? As ações, as reações, alguém que de repente quer tumultuar. Amém? Um bêbado. Chega um bêbado aí, né? Ó pregador! Né? Isso aí, isso aqui. Aí começa a atrapalhar o culto. Pode acontecer ou não pode? Pode acontecer. Então um diácono, amém? É ele que vai chegar junto de alguns tipos de situações especiais na igreja. Então a mãe está com dificuldade com a criança. Aí a criança está pulando, chorando, gritando, sei lá. E a mãe está com dificuldade ali. Às vezes a mãe está até constrangida, porque o menino está fazendo aquilo. Amém? Então cabe o diácono ir ajudar aquela mãe. Vem cá, mamãe. Então o menino, eu pego ele, né? O que ele está precisando? Às vezes, irmão, talvez o bebê só precisava trocar fralda. Pode acontecer ou não? Está no culto, o bebê, amém? Aí encharcou a fralda. Está incomodado, começa a chorar, aconteceu no culto. E aquela mãe, às vezes, aí uma diaconisa, mãe de experiência, pode auxiliar aquela mãe. Vem cá, mamãe, o que é que ele tem? Vem cá, trazendo aqui comigo, vamos ver ele. Amém? Mas no sentido de auxiliar para que o culto continue, amém, sem prejuízo, e você também poder ajudar aquele irmão, aquele irmã que tiver algum tipo de dificuldade no culto. Então isso aí exige um olhar atento dos diáconos. E olha que eu só estou falando de necessidade no culto. Porque a gente já falou que às vezes há necessidade de você ter que fazer uma visita ao irmão e tratar uma determinada situação ou problema, amém? Numa visita pessoal, particular. Tem coisa, irmãos, que pode ser resolvida sem ninguém ficar sabendo de nada. Sim ou não? Porque tudo que é para resolver, todo mundo tem que ficar sabendo.
prudência e sabedoria do obreiro. Amém? Tu ajudasse o teu irmão, pronto, fica entre tu e ele. Nem tu fica tocando trombeta dizendo, eu ajudei fulano. Nem tu toca trombeta, nem também corre tu o risco de sair espalhando o que você ajudou a ajeitar do irmão, mas saiu espalhando para os outros. Quer dizer, tem ajuda que nem vale a pena dar, irmão. Porque você ajudar e botar no jornal, pode constranger o outro, sim ou não? Sim. É. Aí a Bíblia diz, quando você ajudar o seu irmão, não saia tocando trombeta. Né, irmão? Você é servo do Senhor. O que você faz para o Senhor. E o Senhor que está vendo o que você está fazendo, te recompensará. Glória a Deus, glória. Amém? Amém. Oi. Já? Já que vou para casa. Pois não, pode ir. Eu também vou, pastor. Agora vai levar um Zé. Tá bom. Ela tem que levar com ele, né? Tá. Daqui a 5 minutos eu encerro, viu? Daqui a 5 minutos. Vamos ir na paz, viu? Amém. Na paz. Glória. Então, veja só. Está aqui em aproximar-se de pessoas, amém? Em situação de vulnerabilidade. Então, cabe o diácono fazer essa aproximação, esse contato, no sentido de poder ajudar a corrigir uma situação da melhor forma possível. Amém? Amém. Auxiliar na ministração e distribuição dos elementos da ceia. Então você sabe que é uma função especialmente do diácono, amém? O tratar da ceia do Senhor para ser servida. Então, por exemplo, isso é delegado a um diácono. Vocês aqui veem que a gente pede Sônia, né, ou pede Patrícia, né, a gente pede sempre a um diácono para preparar a ceia. Não é isso? É botar o cálice, né, arrumar os cálices, fazer o suco de uva, distribuir nos cálices, preparar o pão, cortar o pão. Presta atenção. A mesma coisa que eu falei do ofertório. São serviços sagrados, santos. Não convém que você mande qualquer um à torta e à direita. É crente, mas existem pessoas que foram especialmente separadas para determinados tipos de serviço. Amém? Então não convém chegar e chamar fulano, me ajude aqui. Não tem ninguém para te ajudar, não, faça você. Você que é a pessoa separada para fazer. Amém? No sentido de que aquele serviço ele é sagrado. Ele é santo. Eu acho que sou eu, viu? A ceia sou eu. Amém. É, Patrícia, mas sou eu, viu? É um mistério que eu tenho, viu? Porque Ela permanência por muitos anos. Ô, glória! Aleluia! Amém. Tenho prazer, pastor. Amém. E Vamos ele lá. demonstrou. Assim, Então, auxiliar na administração e distribuição dos elementos da ceia. Amém? E aí, é claro, dependendo da igreja, cada igreja ela pode ter um rito aleluia. um pouco diferente. Então, cabe ao diácono saber com o seu pastor, amém? A forma que o seu pastor trabalha Glória. ou requer que seja feito. Então, pode haver diferença. Porque tem gente que o pão é partido na hora. Então, tem igreja que o pão parte na hora, assim ou não? E é dividido ali na hora que está se fazendo a ceia ali, se operando a ceia, é feito na hora. Né? No nosso caso, por exemplo, a gente já leva tudo cortadinho, tudo prontinho, tudo partidinho, para a gente ganhar tempo ali, né? E não ter que estar manipulando. Olha, ainda mais, é interessante falar nisso, ainda mais nesse tempo de coronavírus. Você lembra que antigamente, quem sabe aqui que antigamente se dividia o cálice e todo mundo bebia no mesmo cálice? O pessoal, um cálice para o altar, e botava aquele cálice grandão, aí a pessoa dava antigamente, algumas igrejas faziam assim. Não.
se aboliu com isso, exatamente por causa da questão de higiene, de enfermidade, né, de não se passar enfermidade para ninguém. Mas teve um tempo que se tomava no mesmo cálice, no mesmo grupo de pessoas, dividia assim o cálice assim e tomavam. E eu estou falando de tempos antigos. Eu não vivi esse tempo, eu estou contando histórias já que me contaram, crentes antigos, amém? Então a mesma coisa, essa questão da manipulação do pão, amém? Aí manipular o pão na hora, peraí, está usando luva? Não, é sério. Aí você diz assim, veja só, não vai, é porque é a questão da higiene. Então é muito próprio, em muitas igrejas hoje, a pessoa já se prepara para tratar, já cortar tudo certinho, deixar tudo cortadinho, amém? Do que está fazendo na hora e está tendo contato, a manipulação do pão na hora. Quando você vai na padaria hoje, você não quer que o atendente pegue o pão com a mão e bote na sacola. Você quer? Né? Você quer que ele use o pegador, não é isso? Né? Toca no cabelo, né? Uma luva, não é assim? Porque esses são cuidados, né, de higiene. Então, nos cultos também, muitos que não fazem mais a partição na hora com a mão é por causa disso. Aí já é partidinho. Mas tem gente que adicionava isso, não, é melhor partir na hora. Então cabe o diácono buscar conhecer qual o rito, o método que o seu líder, que o seu pastor pratica e saber com ele. Amém? Para fazer segundo a orientação dele. Afinal de contas, os diáconos são servos. Amém? Servos. Mas valeu essa parte aí, que é uma parte para se pensar mesmo, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Amém? Distribuir a critério da junta diaconal e do conselho gestor a beneficência aos auxílios aos necessitados da igreja. Então essa parte da ação social, ela é uma prerrogativa especial até hoje, desde os tempos dos apóstolos, dos diáconos. Amém? São eles. Lembra que a gente falou, vou encerrar aqui, viu, irmão? O tempo deu ali batendo 9 horas. Vou encerrar aqui. Lembra que a gente falou que o número do diácono, ele é proporcional ao número de membros da igreja? Sim. É porque parte do princípio também de que o diácono, ele precisa estar focado também na necessidade dos irmãos. Mas uma igreja inteira, como é que um diácono sozinho vai estar atento à necessidade da igreja grande, uma igreja cheia de membros? Mas se houver mais diáconos, muitos diáconos, pode se dividir. Por exemplo, olha só, um diácono mais atento para a necessidade, um exemplo, das jovens, um diácono mais atento para a necessidade dos jovens, né? E os jovens são muitos, então mais de um diácono para os jovens ou para as jovens, ou para as senhoras, ou para os senhores, ou para os idosos. Diáconos atentos, focado ali para servir os idosos. Diáconos focados ali para servir os jovens. Se divide as tarefas, as responsabilidades e a atenção, no sentido de oferecer, amém, uma atenção melhor aos grupos diversos da igreja. Amém? Assim também a necessidade da igreja. Então se divide em grupos para se tomar conta, para se cuidar, por exemplo, vai possibilitar ter um serviço mais atento e mais próximo daquele grupo necessitado dentro da igreja. Então é a igreja que vê a necessidade, que vê o problema, é o diácono que está ali no meio dos irmãos. Ele muitas vezes ele vai perceber antes do pastor o que está acontecendo, um problema e uma necessidade, sim ou não? Sim.
Então, às vezes, o pastor está ali pregando, vê a igreja toda lá, e muitas vezes não está tendo a oportunidade de conhecer mais de perto uma situação ou outra. E os diáconos estão lá no meio do povo, estão lá no meio dos irmãos. Então, eles atentam. Aí cabe a eles, aquilo que eles mesmos não puder fazer, aí leva ao conselho da igreja, leva ao pastor. Olha, pastor, isso aí está acontecendo assim, fulano está passando por isso, fulano está precisando assim, tem uma situação assim. Então, são os diáconos que vai levar, amém, para o pastor, e vai se prontificar em ajudar e a tentar solucionar, resolver ou minimizar determinado problema ou situação. Amém? Amém. Pronto. Então a gente fica aqui, a gente continua segunda-feira que vem, se assim Deus nos permitir. Vamos ficar de pé, vamos A orar. recompensa agora, né? Glória. Aí só fiquei triste, irmão, porque eu tive que interromper. Quando eu fui olhar a live ali, estava cheio de gente assistindo. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aí quando eu subir para o YouTube, aí eu vou tentar editar lá e juntar um vídeo de hoje para ficar um vídeo só, viu? Essa aula de hoje. Senão vai ficar a continuação mesmo. Vamos ver se eu consigo. Eu sei que é possível fazer, agora não sei fazer não, vamos ver se eu faço. Amém? Vamos lá. Eu não acabei não. Vamos lá. Alguém levanta a voz e ora agradecendo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, a igreja diz amém. Amém. Até amanhã, até a próxima segunda-feira. Até amanhã, que é a segunda oração. Amém? E amanhã, para quem sintonizar na 105,1 FM, viu? Estamos de 10 da manhã. Programa Missão Resgate. Glória.